Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Aula técnica de hoje: injeção eletrônica Honda Fit 1.5, 16 válvulas. É a aula de número 8, atuador, parte 1. Então, nosso primeiro encontro sobre os sinais comandados pelo módulo. Aula passada, fechamos os sinais de entrada do Honda Fit 1.5. Falei sobre as duas sondas lambdas, VSS e temperatura do ar admitido. Na aula de hoje, oitava aula sobre este carro, atuador, parte 1. Vamos falar sobre o controle da marcha lenta e o controle do canister, ou seja, dois sinais de saída, dois componentes comandados pelo módulo, são chamados atuadores. Telinha de vocês, a diagramação básica do sistema PGM FI 1.5, 16 válvulas do Honda Fit. E notem, né, que na esquerda temos o quê? Todos os sinais de entrada estão ticados, né? Ou seja, já abordamos todos os sinais de entrada: MAP, rotação PMS, temperatura do motor, as lambdas, detonação, temperatura do ar, posição de borboleta, fase e VSS. E estamos agora no lado direito da tela: ar-condicionado, injetores, atuador de lenta, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica e EGR. Bomba elétrica já abordamos nas aulas sobre sistema de combustível. Hoje falaremos sobre o atuador de marcha lenta e o sistema canister. Telinha de introdução para vocês. Iniciamos as aulas, né, com os sinais de saída, ou seja, primeira aula hoje sobre os sinais de saída comandados pela ECU PGM FI, com o controle de marcha lenta e os gases do tanque, né? Fala gases, eu vou falar recirculação dos gases, né? Ou seja, os gases do tanque, ao invés de irem para a atmosfera, vão recircular, aguardar e depois entrar no motor. Vamos explicar todos esses detalhes para vocês agora. Então vamos ao Honda Fit 1.5, 16 válvulas a gasolina. Está aí o veículo na telinha de vocês e já falar sobre esses detalhes. O controle do atuador de marcha lenta não ocorre apenas na baixa rotação. Ele é efetuado, tá, também em média, em alta. Assim, a ECU controla a abertura do atuador para termos mais um fluxo de ar. Tá? Fluxo, não estou dizendo um medidor de ar, estou dizendo uma passagem de ar. Pense no seguinte: temos a borboleta aceleradora. Mecanicamente, ela só vai deixar entrar ar, né, pelo próprio diâmetro dela, ou seja, ela é aberta totalmente, o diâmetro do corpo é o limite. Se eu tenho um atuador permitindo mais a entrada de ar, opa, eu tenho um bônus. Não é um absurdo, né? Mas eu tenho um pequeno bônus, né? Ou seja, uma pequena passagem um pouquinho maior na abertura do ar. É por isso que temos, então, né, o controle do atuador em outras rotações. Então, em marcha lenta, o módulo comanda o quê? A posição dele quase que fechado, né? Só uma pequena passagem de ar para que o motor mantenha a rotação. Conforme eu acelero o motor, o módulo abre o atuador para aumentar também esse fluxo de ar, essa passagem de ar neste caso. Está aí na telinha de vocês o motor 1.5, 16 válvulas e já falar sobre as funções. O atuador de marcha lenta serve como atuador para o controle de ar na rotação baixa, média e alta. Além, é claro, de sua principal função, o controle de ar na rotação de lenta, seja na fase fria,
ou quente do motor, nas pequenas oscilações, por exemplo, altitude, pequenas oscilações na hora de deixar o carro morrer, né, carros com câmbio mecânico, né, embreagem, ele corrige. Liga o ar-condicionado, ele corrige. Claro, quando liga o ar-condicionado, temos uma pequena queda da potência do motor, né? Bem leve, mas cai. Tá? Por quê? É o motor do carro girando um compressor. Rouba um pouquinho de potência. Cai um pouquinho a rotação de lenta. Ele corrige. Até na hora, pessoal, que liga o ventilador, né? Tá lá o motor funcionando, redondinho, paradinho. Entrou o eletroventilador, ele corrige. Por quê? Se tem uma pequena queda. Ou seja, ele trabalha ali, ó, o tempo todo com o fluxo de ar, com a passagem deste ar. Então, aí vocês, vejam a foto do atuador, né? Olhem o atuador aí em detalhe. Onde que está esse atuador? Ah, é a peça bem central aí, ó. Estão vendo ali, ó? 2 parafusos torque, pequenininhos, um conector aqui de 3 fios, né? Este é o atuador de marcha lenta. Diferente, né? Ele não é motor de passo. Ele não é atuador de 2 fios. Ele é um atuador de 3 fios. Ele é um pouquinho diferente, tá? Local um pouco chato, é um pouco apertado, tá? Mas é realmente um pouco diferente. Mesmo porque, né, nessa linha tudo é muito pequeno, né? As peças são pequenas, o motor é muito compacto, né? Já comentei com vocês que alguns sensores desse sistema parecem sensor de moto, né? MAP, borboleta, atuador de lenta, bico, é tudo bem reduzido realmente, tá? Mas funciona. Realmente funciona, tá? Por que este atuador de marcha lenta? O que ele faz? Como que ele atua? Vamos lá. Teoria, então, do atuador. Trata-se de um controle efetuado pela ECU através do controle negativo de um motor que movimenta uma guilhotina, abrindo ou fechando por mola uma passagem de ar, um bypass, desviando esse ar, né, da borboleta aceleradora. Bom, primeiro, já que ele não é motor de passo, né, ele é um motor de corrente contínua. Só vai num sentido a corrente, tá? Ele não inverte. Não é um motor que gira para um lado e depois gira para o outro. Não. O positivo é sempre positivo, no mesmo lugar. O pulso negativo sempre é no lugar certo. Não tem inversão de polaridade. Ele é do tipo guilhotina. O que é atuador do tipo guilhotina? É aquele que temos uma portinhola, uma guilhotina que abre e fecha a ligação da passagem do ar. Ou seja, temos 2 passagens de ar. Uma está ligada com a parte de cima, né? Ou seja, antes da borboleta aceleradora, e a outra está ligada depois, a parte de baixo da borboleta aceleradora, o pós-borboleta. Ou seja, se nós temos na borboleta aceleradora a peça que controla a rotação do motor, tá? O que é isso? A rotação do motor é controlada pela borboleta. Concordem comigo? Ó, a borboleta é que controla a rotação do motor. Lógico, é a passagem de ar. Borboleta fechada, entra pouco ar. Borboleta em lenta, em baixa. Meio aberta, um pouquinho mais. Totalmente aberta, entra bastante ar, o giro sobe. Não é assim, pessoal? Qualquer carro, hein? Isso é qualquer veículo, funciona dessa forma. Se a borboleta é que controla a rotação, essa passagem, essa guilhotina, tá? Faz o quê? Liga a parte antes com a parte depois da borboleta aceleradora. É essa a função.
Tá? Por que não pega um ar de fora? Tem que ser um ar ali, bem no corpo mesmo, antes da borboleta. E depois tem que ligar com depois da borboleta. Simples. Tem que ser um ar filtrado. Por isso que pega o mesmo ar ali da borboleta, né? Do corpo. Ou seja, o ar já passou pelo filtro de ar, já reteve as impurezas, ele está limpinho. Tá? Por isso que é por ali. Senão, poderia ser uma passagem com ar de fora. O funcionamento seria igual. O importante é o controle dessa passagem de ar pós-borboleta, para baixo da borboleta. Tá? Pessoal, a esse nome dessas passagens, né, chama-se bypass. O que é um bypass? É um desvio de ar. Tá? Onde está localizado esse atuador de marcha lenta? Está aí, ó. Olha a telinha de vocês, ó. Onde está localizado? Na parte de baixo do corpo de borboleta. Bem embaixo, estão vendo? Ó. E ali o conector de 3 pinos. Tá? Ou seja, você não enxerga ele facilmente. A não ser que tire o corpo fora, né? O corpo de borboleta fora. Localização. O atuador de marcha lenta está fixo com parafusos diretamente no próprio corpo de borboleta, fazendo a vedação através de uma junta de borracha no formato dos 2 encaixes do corpo TBI. Né? Corpo TBI, pessoal, é o corpo de borboleta. Né? Tem um hábito de ser chamado de TBI, que é a peça de borboleta, né? O corpo de borboleta. Tá? Deixa eu mostrar uma outra foto para vocês. Tá? Só para ilustrar melhor, né, onde que está o atuador. Mesmo sendo uma foto da parte de final da aula, tá, onde mostra a válvula de purga do canister, veja aí nessa foto melhor, ó, onde que está o atuador de marcha lenta, ó, do lado esquerdo da tela. Observem, temos a borboleta aceleradora, um parafuso batente lacrado de fábrica, a borboleta veda completamente, e o atuador está aqui, ó, do lado esquerdo. Ele faz um bypass, né? Ou seja, ele faz um desvio de ar da própria borboleta aceleradora. Legal? Rotação e pinos. Claro, né? Temos no painel de instrumentos o contagiros, né? Popular, tacômetro, né? Quem comanda esse sinal do tacômetro? É o próprio módulo da injeção. É a ECU da injeção que recebe o sinal do sensor de rotação e manda o sinal elétrico, ainda não é rede CAN, é um fio direto para o contagiros, para o tacômetro do painel, tá? Claro, o atuador de marcha lenta vai auxiliar nesse controle. Vamos lá. Rotação em pinos. O controle que a ECU faz é direto, ou seja, ao controle da rotação nas fases fria e quente. A alimentação do atuador de marcha lenta é com 12 volts. Tensão da bateria, né? Entendo. Sempre que nós falamos que é 12 volts, tá, pessoal? Não é exatamente 12 volts, né? Tensão da bateria, ou seja, vai dar 13,8, 14 volts, né? Por aí. Que vem de onde? Do relé principal. Temos um aterramento geral para o funcionamento e com a ECU a ligação é pelo pino A26. Ou seja, a ECU vai pulsando o A26, controlando a abertura e, de acordo com esse aterramento, vai abrindo ou não abrindo a guilhotina. Porque a guilhotina ela fecha sozinha. Temos uma mola de retorno, tá? E um batentezinho de retorno. A guilhotina fecha sozinha. E aí se consegue o quê? Consegue-se controlar com boa precisão essa abertura da guilhotina, essa passagem de ar, chamado bypass. Bypass, tá? Já aproveitando aqui a perguntinha do Marcelo Reinaldo de Godoy, professor, esse controle é por PWM? PWM?
É modulação através de pulsos, ou seja, há um controle, como se fosse ondas quadradas, no aterramento para controlar a abertura, ou seja, mantém a guilhotina numa faixa de abertura. Não é abrindo e fechando o tempo todo, né? Não, ela abre, mantém, soltou, fecha. O módulo vai fazendo esse controle pelo pino A26, tá? Bom, são 3 fios, né, nesse atuador. Como já falei, né? Um positivo, um negativo e um controle negativo, né? Ou seja, é um controle com boa precisão e garantia de bom funcionamento também. Quais são as cores dos fios? Vamos lá. Preto e azul é a resposta, né? Além do controle eletrônico, temos um controle de temperatura do líquido de arrefecimento. Então temos o quê? Além do controle, pessoal, nós temos ainda um controle diferenciado. Só fazendo uma correção, a resposta é pelo pino A24, tá? Só para comprovar para vocês, que apareceram A26, tá? A resposta é pelo pino A26, tá? Circulação do líquido no corpo de borboleta. Vocês já viram isso em alguns sistemas, não viram? Com certeza, né? Já viram que tem alguns veículos que tem circulação de líquido no próprio corpo de borboleta. Já viram? Ah, interessante. É interessante. Olhem aí o atuador, né, desmontado do corpo de borboletas. Estão vendo? O atuador aí, ó, está sem os seus 3 parafusos torques, né? Ele está desmontado, foi removido. Isso é legal até mesmo para efeitos de limpeza, tá? Ou seja, se consegue fazer limpeza ali, ó, em todo o bypass, em todos os desvios de ar ali do corpo. Estão vendo no corpo? Temos 3 orifícios. Os 2 retangulares, né, mais sujos de carvão, são do bypass. Ou seja, o de cima é a parte antes da borboleta, o de baixo depois da borboleta. E, aliás, ali são pontos que carbonizam bastante. O da direita agora, né, que está na vertical, esse raso na vertical, é um controle de temperatura. Observem, temos ali 2 setinhas vermelhas. O que vai encaixado nessas 2 setinhas vermelhas? Mangueiras do sistema de arrefecimento. Ou seja, há um controle do batente da guilhotina com base na temperatura. Ou seja, temperatura, tá? Assim você vai ter o quê? Fase fria, o próprio batente da borboleta, né? Desculpa, o batente da guilhotina fica mais avançado, tá? Motor quente, a circulação de água quente ali vai retornar o batente da guilhotina. E aí o módulo faz o controle automático. Ou seja, temos aqui, pessoal, duas possibilidades, né, de controle da marcha lenta. Fase fria fica acelerado pelo próprio líquido. Fase quente, ele retorna à marcha lenta normal. O atuador, o atuador já tem um controle constante. Fica o tempo todo trabalhando. Mas, mesmo o Honda Fit, se perder esse conector, quebrou o fio, deu falha, tiver problemas, vai acontecer o quê? Teremos ainda um controle de aceleração na fase fria e retorno na fase quente. Ou seja, o sistema consegue ainda atuar mesmo sem a peça, mesmo sem o atuador de marcha lenta. Uma outra função dessa circulação de líquido, pessoal, é exatamente o quê? Exatamente
minimizar os efeitos de carbonização no corpo. Quanto mais quente tiver o corpo do borboleta, menor é a possibilidade de carbonizar o corpo. Ou seja, fica mais difícil de acumular sujeira por ali. Tá bom? Mais uma foto mostrando o painel de instrumentos, né, para vocês. Vamos lá a mais uma dica. Sempre que tivermos carvão na região da borboleta, teremos uma maior abertura do atuador de marcha lenta para compensação. Assim é necessário, nas manutenções, fazermos a limpeza do TBI. Pessoal, limpar o corpo, tá, de borboleta sempre vai auxiliar um melhor funcionamento do motor, um melhor controle da marcha lenta, menos consumo, tá? Então, tem um hábito. Vai fazer o check-up na injeção, tira o corpo da borboleta fora, faz a limpeza, tira o atuador, limpa ali o bypass. Legal?